Olá, estamos abrindo mais um painel Regional Debates, sempre com você de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, com personalidades aqui da região metropolitana e do Brasil, debatendo e discutindo a pauta aqui regional, os problemas da nossa região metropolitana e, claro, na medida do possível, apontando os caminhos para soluções aí às nossas demandas, né? E, claro, discutindo sempre com você também os assuntos importantes, os temas nacionais. Lembrando que o painel Debates tem uma reprise às 20 horas, às 8 da noite e às 10 da noite, às 22, o painel regional com informações, com entrevistas, né, e com discussões importantes sobre a Baixada Santista e sobre o Brasil também. Essa edição já conosco aqui o Sidney Costa, companheiro radialista, advogado, mais uma vez participando aqui do painel Debates. Tudo bem? Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Aldo, que está aqui à minha direita, e telespectadores. Tenho algo para dizer, Boturão, pedindo até permissão para você, para já começar assim. Me impactou estar com Carlos Raton, um jornalista de matérias especiais do Diário do Litoral, no lançamento do seu livro, O Pescador de Notícias, e ele não me pediu para fazer isso. Estou fazendo com liberdade. Em razão da energia de se tratar a liberdade de expressão como coisa séria. Exatamente como faz o painel Regional Debates há algum tempo. Eu venho acompanhando, hoje estou aqui na mesa. Tive a honra de participar de alguns programas históricos, entre estes com o Gaston Henrique recentemente, que me emocionou profundamente. Foi difícil falar naquele dia, não sei se tu percebeu. Porque ele foi meu mestre e acompanhei a carreira dele. É um mito, é uma lenda. Tanto como homem público, também como advogado, assim como a gente exerceu e exerce a profissão, de maneira que fiquei naquele dia muito emocionado e estou para dar parabéns para o programa, assim como para o Carlos Raton, a energia e a coragem de fazer da liberdade de expressão essa chama viva, Boturão, que acaba levando cidadania para toda a região. Muito bem, a gente que agradece a participação e as palavras aqui do nosso Sidney Costa, mais uma vez participando e colaborando com a gente aqui. Companheiro Aldo Neto, jornalista, mais uma vez também na nossa mesa, para debater e discutir conosco assuntos da cidade, da região e do país. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Sidney. Boa tarde aos nossos telespectadores que nos prestigiam aí mais uma vez com a sua audiência ao painel Regional Debates. Olha, professor Alexandre Nunes, gerente executivo do Biro, né, professor de Faculdade de Turismo, gerente executivo do Santos Região Convention Visitors Bureau, né, está agendado com a gente, deve estar chegando aí em alguns instantes, confirmou a presença conosco, não é, Aldo? E sim, como ele é pontual, né, evidentemente deve estar havendo algum problema de trânsito aí para a chegada dele aqui, para discutir com a gente uma série de assuntos importantes ligados aí ao crescimento, ao desenvolvimento do turismo na nossa cidade, na nossa região, e aproveitar um gancho para falar também sobre Copa do Mundo, já que temos duas definições importantes, sacramentadas aqui para a cidade de Santos, com México e Costa Rica. São as duas seleções que vão usufruir aqui dos equipamentos, né, e da companhia aqui dos santistas no período pré-Copa do Mundo, tá certo? 30 17 91 10, sempre o telefone à sua disposição, ligue para cá, participe com a gente, envie a sua pergunta, o seu comentário, debata conosco os temas e os assuntos importantes da cidade, da região e do país. Você pode compartilhar também com a gente pelo Facebook, facebook.com/painel regional, e em tempo real participar e acompanhar o que está sendo discutido e debatido aqui no programa, tá certo? Acessando o site da TV Santa Cecília, que é o Santa Portal, clicando no ícone do painel regional, né? Aí você acompanha a gente na íntegra e em tempo real também. O programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá, revê o programa por inteiro ou os trechos que você julgar mais significativos e mais importantes. Eu destaco, como sempre, né, os nossos parceiros, ou o nosso parceiro desta edição de terça-feira do DL, que é o Diário do Litoral, Jornal Diário do Litoral, circulando nesta terça-feira por Santos e por toda a região da Baixada Santista, né, com esta manchete: precatório pode comprometer serviço essencial. Manchete, mais uma vez, relacionada à cidade de Guarujá, né? A prefeita afirma que a situação é grave para 2014. Prefeita Maria Antonieta, prefeita de Guarujá, como de Cubatão normalmente também, né? Vivem aí as turras e as cotoveladas com relação às heranças nessa questão que envolve os famosos precatórios. Passo aqui um exemplar ao Sidney. Mas eu acho que, viu, Boturão, se você me permite, o que está mais bonito aí na nossa edição aí do DL é a homenagem ao Dia do Palhaço, aí na capa,
ao embarque feliz aí da nossa comitiva brasileira, o funeral do Nelson Mandela. Exatamente, tá aqui a foto, acho que dá para pegar aqui, né? Pessoal, acho que dá para mostrar aqui, né, Léo? Dá para mostrar aqui. Bom, essa foto está espalhada por todas as redes sociais, né? Isso já foi de ontem, né? Já foi tema. A comitiva ontem já chegou à África do Sul, a presidente Dilma Rousseff já discursou até, né? Já se encontrou com as autoridades do mundo inteiro, com Obama, inclusive, assim. Mas essa foto realmente foi marcante, né? E o nosso presidente já conseguiu ser notícia mundial lá. Conseguiu encerrar o discurso falando aos sul-americanos e não aos sul-africanos. Ela confundiu, né? Sul-americanos com sul-africanos. A alegria. Gafe, né? Faz parte. A alegria do momento. Afinal, é um momento festivo a morte do Mandela. Né? Olha, aqui na capa, para quem não se lembra, aqui na foto, dessa foto citada, lembrada pelo Aldo aqui, o presidente Dilma Rousseff ao centro, né? Ao lado direito, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Sarney, e ao lado esquerdo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a grande polêmica, não é? A presença do ex-presidente Fernando Collor. Por que é a grande polêmica? É protocolar, não é? Num momento como esse, o presidente da República levar com ele nessas viagens, nessas solenidades, não é? Os ex-presidentes da República, tá certo? Agora, Fernando Collor é um ex-presidente da República? Mas é um ex-presidente da República cassado, não é? Então, perdeu os direitos políticos, cassado por corrupção. Enfim, eu acho que não pega bem. Mas pô, e Lula, e o mensalão, e o Sarney, a inflação, e o Fernando Henrique, o processo de reeleição, isso é outra questão para a gente discutir. O Sarney terminou o mandato, Lula também terminou o seu, Fernando Henrique também cumpriu o mandato integralmente, sem acusações, o Collor não conseguiu, né? Bateu de frente lá com o Congresso, né, Sidney? Acabou cassado e aparece aqui na comitiva brasileira, que vai representando o governo brasileiro aos funerais de Nelson Mandela. Exatamente. O Mandela que entrou para a história com referenciais de proporções bíblicas. Lembra-se, quem conhece um pouco de história, que há essa referência bíblica a José do Egito, que era escravo, e de lá saiu para governar da prisão. É exatamente a história do Mandela. Um político que passou quase 30 anos, 29 anos preso, sai para governar, não quis reeleição, instaurou lá na África essa medida do perdão, da reconciliação, não do revanchismo, que vem contrário a tudo que a gente tem assistido na história mundial de políticos e detentores do poder. Nesse instante, você fazer uma viagem de turismo, como parece ser que a Dilma organizou para chegar aos funerais de um homem desse jaez, dessa envergadura, mostra que o Brasil parece que não está vivendo o momento da história. Está sempre fora, como sabe, quando é em velório você vai contar piada lá fora, brincar, algo de uma desconsideração a um homem que é um representante da história mundial da política. Qual foi a tônica do discurso da presidente lá? Mandela inspirou a luta no Brasil. Que luta? Pois é. Nada comparado com o que ele fez lá para acabar com o apartheid e sofrendo prisão e humilhação. Nunca houve luta nenhuma aqui de raças, né? Eu queria saber qual é a grande diferença entre as pessoas dessa foto. A única diferença é que o Boturão citou. É que o último personagem foi caçado. Só isso. Muito bem, já está conosco aqui, como eu havia anunciado, o professor Alexandre Nunes, especializado em turismo, né, e que hoje é o gerente executivo do Santos Região Convention Visitors Bureau. Boa tarde, tudo bem, Alexandre? Prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Boturão. Eu já passo aqui, por favor, ao Alexandre também, um exemplar do Diário do Litoral, né? Para ele também poder saborear a manchetes, os principais títulos aí das matérias. E essa foto aí, isso é turismo governamental? Como é que você encara aí, Alexandre? Já dou uma bola quente para você aí rebater. Olha, Boturão, por uma causa nobre e ao mesmo tempo com dessabor, que foi a perda de um grande homem público e que deixou aí um legado internacional, ainda que eu concorde que, apesar da sua luta na África do Sul, acho que nós não temos nenhum espelho para as coisas que acontecem aqui no Brasil, que nós resolvemos as coisas aqui da nossa maneira. Mas não tenha dúvida que o legado deixado para o Mandela realmente vai inspirar muita gente, muitos governantes e muitos jovens a pensar naquilo que foi colocado agora há pouco aqui pela mesa, na situação do não revanchismo, de você buscar de uma maneira pacífica, ordeira
e de maneira com integração, tudo aquilo que a gente viu acontecer na África do Sul, degregada, desagregada, ele conseguiu fazer com um detalhe importante, além não só de uma postura como político, né, com as ideias e com a capacidade que ele teve de conseguir conciliar todas as diferenças daquele país, mas ele usou o esporte como um grande mote para unir uma nação. Ele, de fato, transformou a África do Sul numa nação a partir do esporte. Primeiro pelo rugby, depois pelo futebol. Se você recordar-se, na década de 90, a seleção sul-africana sagra-se campeã mundial de rugby. Na sequência, ele consegue fazer com que a África reconheça a África do Sul, trazendo, né, o campeonato da África, né, de seleções. Inclusive, a África do Sul vence esse campeonato, e eu acho que aí o tríduo fica completo com o advento da Copa do Mundo 2010, que fez com que o mundo reconhecesse aí a África do Sul da maneira como ele gostaria que fosse e vai ser perpetuada. Agora, quanto a essa polêmica, né, da ida dos ex-presidentes, cada qual acha seu espaço e seu assento na aeronave, né, e cada qual também tem aí a sua consciência para compor a si mesmo e a própria sociedade. No entanto, acho que aqui cabe uma reflexão, não estou aqui como advogado de defesa de absolutamente ninguém que está nessa imagem. Claro. Mas, salvo engano, o Supremo Tribunal Federal o inocentou, né? Embora tenha sido cassado, ele teve restituído os seus direitos políticos. Sim. Portanto, né, é um ex-presidente, inclusive recebe como tal a aposentadoria, né? É um senador da República. Também. Hoje é um senador da República. Também. Sem dúvida nenhuma. Enfim. Bom, eu só queria agregar uma informação a esse comentário do Alexandre Boturão, que inclusive a participação do Mandela nessa questão do esporte é tão importante que virou até um filme, o filme Invictus. Que ganhou o Oscar aí com o Clint Eastwood dirigindo, o Morgan Freeman fazendo o papel, e mostra toda a importância do Mandela nessa questão da Copa do Mundo de Rugby de 95, que é uma coisa recente que já inclusive virou filme. Muito bem, só destacando também a manchete do site Voz Caiçara, né, um outro parceiro nosso aqui do painel regional Debates, tá certo? Manchete que fala sobre o gerenciamento de resíduos. Está aí a manchete, né, do nosso site, a capa do Voz Caiçara. Santos inicia projeto piloto de gerenciamento de resíduos. Aconteceu ontem na Prefeitura de Santos, um evento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com a presença aí do secretário Bruno Covas, mais uma vez aqui em Santos, com o evento também da Secretaria de Meio Ambiente de Santos e do Sinduscom, né, o Sindicato da Indústria da Construção, e segue, portanto, aí essa preocupação em torno de como fazer, né, o que fazer com os resíduos da construção civil. Muito bem, vamos então seguir aqui com o nosso painel debates, aproveitando a presença do Alexandre Nunes conosco, né, ele que gerencia aí, gerente executivo do Santos Região Convention Visitors Bureau, para a gente falar muito sobre turismo, a evolução do turismo, assuntos importantes da área, não é, Alexandre? Já que estamos fechando aí 2013, qual é o balanço que se pode fazer, já vislumbrando 14, que é um ano de Copa do Mundo e onde a cidade, a região aqui, devem receber muita gente, né? Olha, Boturão, eu acho que o saldo é muito positivo, não só para a cidade de Santos, mas como toda a região da costa da Mata Atlântica, né, no aumento contínuo da procura, né, de turistas para as nossas 9 cidades, seja pelo lazer, né, está aí a Ecovias, né, com seus números extraordinários a cada final de semana, né, registrando aí a quantidade de veículos, né, que descem a serra para o seu lazer, para o seu descanso semanal, e também pelo turismo de negócios e eventos, né, com a procura constante dos nossos centros de eventos, dos nossos pavilhões de exposição, para que aconteçam aqui os congressos, os seminários, enfim, acho que é um ano de 2013 extremamente positivo. Para 14, como você mesmo lembrou, Boturão, a região aí tem a situação de ter, pelo menos confirmar até o momento, 2 seleções, né, aqui na cidade de Santos, a questão da seleção mexicana e ontem anunciada a seleção da Costa Rica, o que mostra aí, acho que toda a identidade que a cidade tem com o futebol, com a história do futebol mundial, né, e isso talvez incomode alguns, né, porque vem desde Pelé, passando por Robinho, chegando a Neymar, né, então existe essa intimidade muito grande da cidade, do próprio Santos Futebol Clube,
com a sua visibilidade em nível mundial, fazendo com que seja aí um dos elos importantes para que as seleções, notadamente latino-americanas, desejem e, como ficou concretizado, fiquem na nossa cidade. Havia uma outra possibilidade, uma outra vertente, de uma seleção europeia ficar no Guarujá, que aparentemente parece que a confirmação é uma outra situação, mas ainda acredito que o Guarujá também possa receber uma seleção, mesmo porque não recebeu só a comitiva da seleção suíça, recebeu outras comitivas que podem sim fazer com que o Guarujá possa receber também mais um selecionado para a Copa do Mundo. Oi, Naldo. Em relação ao Guarujá, o problema é que a Suíça mudou de rota, né? A Suíça acabou caindo num grupo para jogar Manaus, jogar na área mais acima do país, e acabou optando por ficar em Porto Seguro, inclusive está aí no Diário do Litoral de hoje, na página 4. Diferente do México, que também vai fazer 3 jogos lá. Sim. Ele faz o segundo jogo dele é com a seleção brasileira em Fortaleza, e os outros 2 jogos é Recife e Manaus. Mas ainda assim, havia toda uma tratativa com a seleção mexicana, e os mexicanos honraram aí o compromisso com a cidade de Santos de ficar aqui com a estrutura, e aí o deslocamento aéreo. É bem verdade, nós temos um país de dimensões continentais, mas seguramente vai ser feito de maneira muito tranquila. E a seleção costarriquenha aí veio também compor essa opção por Santos por conta daquilo tudo que viu na cidade. Né? E, obviamente, existe sim essa questão histórica do futebol que para o latino-americano isso consta muito. Talvez para o europeu, já, né, até pelo próprio clima, pela situação um pouco mais gelado na sua análise, um pouco mais pragmático nas suas escolhas, tenha feito a Suíça aí mudar de rota, como você bem lembrou. O México, Fortaleza, Recife e Manaus? É isso? Salvo engano, é isso na tabela. É isso? Joga com o Brasil em Fortaleza. É o segundo jogo do grupo em Fortaleza. É porque o Brasil estreia, o Brasil abre a Copa do Mundo em São Paulo. Em São Paulo, com a Croácia. Com a Croácia. No dia 12 de junho, que é sexta-feira, dia dos namorados. Na Arena São Paulo. Na Arena São Paulo. Vamos deixar claro, né? Chama-se Arena São Paulo, onde o Brasil vai estrear e abrir a Copa do Mundo. Pois não, Aldo Neto? Você não acha, Alexandre, que faltou, talvez, o que pesou nessa decisão da Suíça foi uma falta de uma melhor estrutura esportiva no Guarujá? Porque o Guarujá tem excelentes hotéis, talvez os melhores da região ainda, esse comparativo, inclusive com o Santos. Mas o que falta, talvez, ali é uma melhor estrutura esportiva. O estádio Antoninho falta uma melhor estrutura, apesar da prefeita ter ido buscar recursos, tanto no governo estadual federal, mas esses recursos tardaram a chegar, né? Até hoje a obra ali não aconteceu, né? Mas eu penso, Aldo, que até pelo cronograma, acho que algo que a Prefeitura do Guarujá fez, e fez muito bem, foi a articulação com a seleção suíça. Isso é inegável. Inclusive nós do Convention Bureau tivemos uma participação também efetiva nessa questão. Tivemos mandando uma mensagem, levamos material naquele amistoso, inclusive que o Brasil fez com a Suíça, foi 1-0 para a Suíça, gol contra, inclusive do nosso lateral direito. Nós levamos o material, apoiamos a ação da Prefeitura do Guarujá, uma vez que a gente atende, né, e apoia os 9 municípios aqui da nossa região. O que nos deixava, de uma certa maneira, contente era o fato das obras terem sido iniciadas, porque ninguém vai iniciar se você não ter uma situação, no caso do Guarujá, que não é uma previsão, era previsão para a Copa, não uma previsão para que, independente da Copa ou não, a reforma do estádio irá acontecer. Era uma ação específica à Copa. Quando começou as obras, nos deixou uma maneira um pouco mais tranquila, falar, peraí, seleção classificada da Suíça. Há toda essa articulação, sim, da Prefeitura Municipal do Guarujá com a Confederação Suíça de Futebol. Você vê as obras iniciando. Não nos parecia ser uma situação diferente do que essa que se apresentou hoje. O fato de você ter a seleção mudando para o Nordeste. De certa forma, você vê uma logística, nos parece até óbvia, mas em virtude das condições de transporte aéreo que as seleções terão diferenciada, né, com voos fretados, partindo de qualquer ponto do país, isso, inclusive do Guarujá, porque o aeródromo militar do Guarujá, da base aérea de Santos, pela lei geral da Copa, ele poderá e será utilizado pelas seleções se assim quiserem. E tem outra, né? Que estrutura esportiva tão diferente assim de Guarujá tem em Porto Seguro, não é? Que é para onde assim como a seleção, alemã. Eu não conheço a seleção de Porto Seguro, Boturão. Você conhece a de Guarujá? Né? Conheço a de Guarujá, mas eu concordo com a sua tese. Eu imagino que o Porto Seguro deva ter algum hotel com uma estrutura de um campo de futebol para treinamento bom. Assim como a Alemanha está indo para uma cidade vizinha, que é Cabralha, lá com uma estrutura com investimento feito de grupos alemães.
Isso foi a notícia que está correndo aí na imprensa, que a Alemanha estaria indo para Cabralha justamente por isso, com o investimento lá de grupos alemães que estão construindo um centro de treinamento, que não é para a Copa, isso obviamente vislumbrando aí o fomentar de talentos brasileiros para o mercado europeu, que todo clube europeu e todo investidor que mexe com futebol está muito atento a isso, e fez com que a Alemanha também tomasse uma decisão, uma vez que o grupo dela, sim, o grupo G, a qual ela ficou posicionada, já era o grupo sabido que todo o jogo está concentrado lá no eixo Nordeste e Norte. Agora, o Santos Convention Bureau atuou em apoio à cidade de Guarujá, para que a cidade de Guarujá também fosse como nas ações feitas pela Guarujá Prefeitura de tem Santos. um birô, né? Mas acontece, Boturão, que nós temos uma entidade regional. Nós atendemos, inclusive, o Guarujá. Então, para nós, e toda uma discussão que fizemos ao longo desses últimos 6 meses, de discussão de Copa nas 9 cidades aqui da região da Costa da Mata Atlântica, iniciou-se num evento que fizemos no Guarujá, inclusive, com a secretária Eunice, que é a subsecretária de Turismo designada para esses assuntos de Copa e Olimpíada, justamente iniciou-se com uma discussão feita no Guarujá no mês de julho. Na época, o evento foi até provocativo o seu tema, que foi contagem regressiva, 11 meses para a Copa. Então nós começamos a discutir ali, todas as ações que vinham sendo feitas, já com o apoio do Convention Bureau, tanto para Santos quanto para o Guarujá. Nós estamos falando aí na questão México e na questão Suíça. Mas foi ali que a gente iniciou uma discussão mais ampla, mostrando que o fenômeno Copa do Mundo, ele não vai ficar restrito se soubermos trabalhar, e para isso nós estamos, enquanto Convention Bureau, atuando firmemente nos 9 municípios, aproveitar a Copa. Porque não são só os turistas, tem uma coisa que é muito importante e fundamental, que virão de qualquer maneira, que é a imprensa. E toda a imprensa, vocês estão no meio jornalístico, você sabe muito melhor disso do que eu, Boturão, vai para a Copa. A imprensa do país quer saber qual é o hotel da Copa, a cidade da Copa, a região onde está a seleção, o que tem ao entorno. A emissora brasileira que faz a cobertura de Copa faz isso, conosco e quanto seleção brasileira. Seguramente, também, claro. As emissoras mexicanas, a costarriquenha e qualquer outra seleção que venha ficar aqui por perto, também fará. Então é esse legado que a gente tem que estar bem preparado. É óbvio que também virão os turistas. Boa parte dos torcedores também desejarão e ficarão próximos aqui à sua seleção. Isso faz com que a região toda tenha que estar preparada para receber esse contingente e mostrar aquilo que efetivamente temos de positivo, porque isso vai ser o grande legado, notadamente com a imprensa. Nós vamos continuar a conversa com o professor Alexandre na sequência, tem que fazer o primeiro intervalo, mas sempre lembrando, informação importante da Prefeitura de Santos para você. Todo mundo já teve aborrecimentos relativos a uma compra, ou contratação de serviços. Quem é que não se sentiu lesado ao adquirir um sofá que não é entregue no prazo ou um produto com defeito ou data de validade vencida? E o que fazer nesse momento? Felizmente a Prefeitura de Santos conta com um departamento muito eficiente para a solução desses problemas. É o SIDOC, que tem como função informar, orientar e defender o consumidor e seus interesses. Também promover a conciliação entre os consumidores e os seus fornecedores. 80% dos casos acompanhados pelo SIDOC são rapidamente solucionados. As maiores reclamações sempre referentes aos setores de serviços, produtos e mercado financeiro. O SIDOC atende questões relativas ao consumo, por isso recomenda que as pessoas, no ato das reclamações, tragam sempre as notas fiscais ou os contratos de compra. Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor fica na sede do Poupa Tempo, na Avenida João Pessoa, número 246, no centro de Santos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, das 9 da manhã às 2 da tarde. Centro de Informação, Defesa e Orientação ao Consumidor, mais um serviço da Prefeitura de Santos para você. Um intervalinho, a gente volta já já. Muito bem, a gente está voltando, segundo bloco do nosso painel regional Debates. Você sempre participa com a gente, segue aí o 3017-9110 para você enviar a sua pergunta, o seu comentário. Fique sempre à vontade no nosso espaço democrático aqui do painel, com as participações do nosso Sidney Costa, companheiro radialista, advogado, nosso Aldo Neto e também do professor Alexandre Nunes, especialista em turismo, que hoje é o gerente executivo do Santos Região Convention Visitors Bureau. Meu caro Sidney Costa, ficou quietinho aí no primeiro bloco? Fiquei quietinho aí, porque observei aí, que o Alexandre é hoje um gerente desses interesses sobre a Copa do Mundo e nesse momento ele falou com uma autoridade, até como gerente da cidade, coisa que eu não tenho visto ultimamente, viu, Alexandre? Eu vou aproveitar a tua lucidez e a tua atualidade sobre todos esses temas que você discorreu e vou colocar mais um para ter o desafio aí, que sei que você vai sair muito bem. Eu não tenho visto, por exemplo, da parte da municipalidade, o senhor Luiz Dias Guimarães, o secretário de Turismo, o senhor Alceu de Melo, o de Esporte,
manifestar se tem solução para a segurança na cidade, nesse momento de Copa do Mundo, que eu sei que você tem resposta para isso, já está estudando, já está pensando. Mobilidade urbana, que é outra crise que nós temos na região, e também acomodações. De sorte que nós aqui, vou até aproveitar o papo dos bastidores, culturalmente falando, o mexicano tem muito a ver com o Brasil nesse aspecto da paixão pelo futebol. Disse que pode vir 26 mil mexicanos para acompanhar a sua seleção. Só que eles vão querer ficar perto da sua seleção. Eu sei como é que é a paixão disso. Se quiçá, não vai segui-la até o trâmite para o jogo, etc. Eu acho que vem mais do que 26 mil. Até porque o Brasil também causa neles espécie. Eles têm um carinho muito particular desde a Copa de 70. Tem também esse staff que você mencionou muito bem de acomodar a imprensa. A imprensa mexicana também é apaixonante e apaixonada. Virá e não virá em pequeno número, não. Faz um diagnóstico para nós de como o município está recebendo esse desafio e vocês do Santos, Biru, convençam. Lembrando, só para acrescentar a questão da segurança, né, Alexandre? Temos 3 episódios terríveis nesse final de semana. 2 deles aqui na região, 2 assassinatos de 2 turistas, um rapaz de Diadema, né, e um turista canadense, né, na Vinha Anchieta. E o outro episódio, a gente já debateu, os nossos programas esportivos aqui já discutiram, já debateram profundamente, aquela briga vergonhosa entre as torcidas do Vasco e do Atlético Paranaense. Na minha posição pessoal, não é claro, eu dou apoio aqui ao dirigente do Atlético Paranaense, o Petralha, né? Sim. Aquilo para mim foi uma armação vergonhosa da direção do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco é muito grande e não merece esse tipo de coisa. Alguém deu um start ali do celular e falou, gente, é agora, está 1-0 para os homens, vamos melar isso aqui para tentar levar para o tribunal. Mas o Alexandre fica à vontade aí. Bom, e evidentemente que essas informações, as notícias correram aí o planeta todo, né? O país que vai sediar a Copa do Mundo está aí no alça de mira de todo mundo, né? Eu acho que essa questão do, infelizmente, recorrente do estádio de futebol mostra aí o despreparo da sociedade brasileira para assistir um espetáculo chamado futebol. Porque se você vai a campo com o objetivo de degladiar-se com o teu adversário, né? Que adversário é no futebol, ali, né? Entre as 4 linhas, é 11 contra 11, coitado da bola sendo maltratada muitas vezes. Mas o fato é que o que nós vimos nas arquibancadas depõe contra justamente o país, que é o país do futebol, que é o país que vai sediar uma Copa do Mundo, e mostra aí o despreparo que tem, infelizmente, as pessoas. A gente viu ali nas imagens, famílias, né, pedindo ali, implorando, né, para que as coisas não acontecessem com criança pequena, né, e isso realmente é triste. Mas, voltando aí, ainda dentro da seara da questão Copa, e falando um pouco de infraestrutura, eu volto a dizer, eu não sou advogado aqui, o doutor Sidney aqui mas a gente vê o trabalho, sim, do nosso secretário Luiz Guimarães, um trabalho de bastidor muito forte, e se conseguiu-se ter 2 seleções aqui, isso é mérito, sim, da Secretaria de Turismo, da equipe que é liderada por ele, que a gente sabe do empenho que teve, da participação, inclusive, né, em diversos jogos que a seleção mexicana teve, em momentos ruins, né, quando, né, quase deixou de se classificar, e depois no momento de repescagem, aí toda aquela situação revertida contra a Nova Zelândia. Então, nisso a gente não pode deixar de enaltecer o trabalho do secretário de Turismo. No que tange a questão de infraestrutura, quando a gente fala de uma quantidade de 20, 25, até 30 mil mexicanos, seguramente eles irão acompanhar a sua seleção, mas até por esta condição geográfica de onde o México irá jogar, notadamente na primeira fase, e até pela composição do grupo, acredito que passe para as oitavas de final, esse acompanhamento ele vai se dar em loco, notadamente nas 3 cidades onde ele fará os seus jogos. Claro que virá uma quantidade aqui de torcedores, até por conta, inclusive, de um navio fretado, né, pela maior operadora mexicana, para que fique aqui no Porto de Santos, que vai receber um contingente importante, né, pelo menos 4 mil mexicanos terão o início de sua viagem partindo aqui de Santos. Então isso já vai dar uma repercutida importante na questão da infraestrutura de hospedagem. É óbvio que a partir da definição dos jogos do México, seguramente a operadora mexicana também estará trilhando outros portos, né, e notadamente todas as cidades possuem portos, né, em questão, né, onde o México fará jogos, né, o Recife tem porto, a cidade de Fortaleza também tem seu porto e recebe navios de passageiros, Manaus da mesma forma. Então creio que aí a logística de transporte, né, no que tange a vinda desses torcedores, será feita pela operadora mexicana. Agora, teremos um impacto sim na hotelaria da nossa região.
É sabido que a quantidade de hotéis que nós temos hoje talvez não demandaria, não suportaria essa demanda contínua. Mas, se a gente for levar em consideração a oferta de leitos e de estrutura regional, porque nós temos que começar definitivamente a pensar em turismo com uma amplitude regional, não isoladamente numa cidade A, B ou C. É claro que ainda nós temos um problema sério, como foi colocado aqui, da mobilidade. Eu não diria só na mobilidade em Santos, né, na nossa cidade, mas a mobilidade intrarregional. Nós temos alguns gargalos ainda a serem resolvidos. Né, talvez um pouco mais, né, a gente já está vendo essa resolução acontecendo, que é o caso de São Vicente, né, com as obras que estão sendo feitas pela Ecovias, e depois da ponte, penso, recuperada, enfim, a gente talvez tenha a normalidade de transpor a cidade de São Vicente e chegar à Praia Grande e ao Litoral Sul. E a outra, obviamente, é essa ligação seca tão falada, né, e bradada aí da questão de Santos-Guarujá. Mas isso ainda vai levar algum tempo, não é Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo em questão, eu acho que a gente tem que ter sim uma atenção maior, notadamente da nossa companhia de engenharia de tráfego, para que possa otimizar aquilo que nós temos, que não adianta que não vão ser construídos viadutos, não vão ser construídos pontes, não vão ser pavimentadas ruas, nós temos que sim otimizar a infraestrutura que temos. Surpreendentemente, acho que aqui também a gente também tem que, não é só criticar, mas falar dos pontos positivos. Ontem, vindo do aeroporto também de Congonhas, vindo de uma ação que fizemos junto à Fórmula Truck na cidade de Brasília, que é onde a Truck é de Santos e é parceira nossa, inclusive tem uma equipe do Santos Futebol Clube, que foi uma articulação feita pelo Convention Bureau, né, para que essa equipe efetivamente acontecesse. Surpreendentemente, descemos uma Anchieta naquela situação de caminhões todos à direita, ônibus passando à esquerda, surpreendentemente positivo, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer efetivamente, todos os caminhões comportadinhos na faixa da direita, e a chegada a Santos com uma ação efetiva da CET para desafogar ali o cruzamento com a Nossa Senhora de Fátima. Isso me causou, né, uma surpresa positiva. Porque tem que haver sim a intervenção, não é só ficar lá, é semáforo inteligente, vamos mudar lá a cor do sinal, não. A ação do agente de trânsito, agilizando o trânsito, agilizando o tráfego, isso acho que foi muito positivo. Então isso nos deu um alento, né, numa situação que a gente vai vivenciar daqui a 6 meses, de um fluxo maior de turistas, seguramente, e é o que nós queremos, aproveitar esse gancho das seleções aqui, mexicana e costarriquenha, para que a gente possa atrair turistas. E por que atrair turistas? O interior do estado de São Paulo, a própria capital, se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado da Lei Geral da Copa, jogo da Seleção Brasileira é feriado nacional, aonde tiver jogos nas cidades é feriado municipal ou ponto facultativo, e São Paulo, tudo caminha que dará feriado municipal, significa dizer então... Qualquer tipo de jogo, qualquer jogo da Copa. Independente de ser. Independente São Paulo vai sediar 6 jogos. São Paulo 6 jogos serão ponto facultativo. Ou feriado municipal. Feriado. É claro que há até uma doce coincidência na tabela, que desses 6 jogos, 4 já obrigatoriamente acabam caindo em feriado. Um é a abertura, que é o jogo da Seleção Brasileira. A semifinal é 9 de julho, então já é feriado estadual. A outra situação é Corpus Christi, que também já é feriado. Né? Então, e o outro jogo sai no sábado. Então, dos 6 jogos de São Paulo, só 2 vão ter essa situação mesmo de feriado ou de ponto facultativo. Mas isso, de uma maneira geral, aumenta o tempo livre. É bem provável também, isso aqui vai uma análise muito particular, é bem provável que uma boa parte das empresas, principalmente da linha industrial, acabem concedendo algumas férias, um tempo mais esticado, porque se a gente já faz isso, né, em outras Copas, imagina a nossa casa, né? Isso também vai demandar tempo livre. Então nós temos que ter essa capacidade de absorver essa oportunidade do tempo livre, da convivência com estrangeiros aqui e conseguir atrair visitantes. E aí sim, o suporte não vai se dar apenas pela hotelaria regional, em Santos, mas sim do suporte que Guarujá poderá nos ofertar, infelizmente, se não com a seleção, mas os seus leitos estão à disposição para que os turistas venham. E para que eles fiquem no Guarujá também. Isso não tem nenhum pecado. Né? A gente tem que começar a desmistificar isso, não tem nenhum pecado. O cara se hospedar no Guarujá e vir para curtir o nosso centro histórico, vir para as nossas casas noturnas, almoçar aqui, curtir a praia lá, ir até Itanhaém, ir até Peruíbe, ir até Bertioga. É assim que se faz turismo no redor do mundo inteiro, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade aqui, que nós estamos aí pegando o gancho de Copa do Mundo. Se o Sidney me permitir também discordar, também não sou advogado de defesa, tem que enaltecer o trabalho do Luiz Guimarães sim e do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa nessa questão. Você veja que o sorteio foi sexta-feira e nós estamos hoje terça-feira, questão 3 dias úteis, 2 dias úteis pós-sorteio, comemorando a vinda de 2 seleções aqui para a cidade. Eles estavam presentes lá, junto com o presidente do Convention Bureau também.
junto com o presidente do Convention Bureau, junto com o seu staff que estava trabalhando nisso, e resolveu isso rapidamente com os presidentes das federações esportivas dos países. Eu acho estava que tudo mais ou menos, Sim. não, acho que 90% o trabalho da conversa estava feito. O que faltava é bater o martelo. Bater o martelo tem que ser rápido, porque a partir do momento que você sabe para onde você vai todo mundo vai namorar. Você tem que estar lá. Quando você está no processo de namoro, você tem que cuidar do seu objeto de desejo. O prefeito foi lá cuidar do objeto de desejo da cidade com muito carinho. Com bastante humildade. E olha, puxada de orelha. eu diria o seguinte, cuidou com carinho do objeto de desejo da cidade, da namorada que é no México, e da amante que é na Costa Rica. Tanto que conquistou as duas. Pois é. Então, com tranquilidade. Tem que dar parabéns para ele. Com humildade, o seu puxão de orelha, que é um homem atualizadíssimo, e do Alexandre, que nesse momento está como gerente de interesse pela cidade, mas a minha posição não foi contra essa conquista, não. Eu coloquei se aparece já com os números que ele está bem posicionado aqui, está com detalhes sobre isso, questão de segurança, mobilidade urbana e instalação. O que tinha sido conquistado, a gente, desculpa se eu não comecei pontualmente já até parabenizando o trabalho que foi feito de trazer, que parecia que não ia vir nenhuma seleção para cá. Você veja que a situação do Guarujá mostra bem isso, né? Nem tudo que está palavrado é sacramentado. Só que essa benção da gente ter hoje, essa visão turística para receber seleção e seus torcedores é uma batata quente nesse momento que a gente vê problemas de segurança, de mobilidade urbana e até de acomodação. Sidney, sem dúvida. Eu fui o primeiro a falar. Eu tenho muito medo do seguinte. Vamos supor, e eu falei isso ontem, o Boturão tirou um sarro no programa nosso da noite, que o futebol é uma caixinha de surpresas. Não é impossível o México ganhar do Brasil. Não é não. Tem um bom time. Uma frase nova. Não é impossível ganhar do Brasil. E quem vai controlar, e também não vai ser impossível, um mexicano qualquer, está tomando sua tequila num dos nossos bares cachaça, vai. E restaurantes vamos aqui. Cachaça pra eles, e eles saem comemorando na rua. Tequila a gente toma lá, né? Eles dão pra gente lá. Se não tomar cuidado... Quem vai controlar o nosso povo indignado de ir lá e fazer um ato de violência com esse mexicano? Vai ser difícil esse tipo de controle. Mas eu estou falando de problemas de quintal. Acho que quem cuida da nossa segurança, internacional, né? Quem cuida da nossa segurança, que é o governo do estado, tem que olhar com carinho isso, fazer uma operação verão, talvez uma operação verão reforçada. Mas é isso que eu quero comentar, porque o que está sendo tratado, que seja repetido durante o período do Copa, que isso também tinha expectativa. Vai ficar em Santos, não vai? Em ficando em Santos, seria repetida a operação verão no período de Copa. Sim, que é o que a gente vai ter de reforço a partir do dia 16. Para evitar esse tipo de episódio. Olha, vou dizer uma coisa aqui. Primeiro, o México não vai ganhar do Brasil nunca na Copa do Mundo. Viu, seu Aldo Neto? Corre um perigo. Não vai ganhar do Brasil nunca na Copa do Mundo. Eu só queria te lembrar que o México ganhou do Brasil com o Neymar a final da última Olimpíada. Foi um erro crasso. E quem acompanha futebol, deu uma bola de presente para o mexicano. O Alexandre está atualizadíssimo, inclusive nas questões de esporte. Aqui não tem jeito. Quem acompanha futebol sabe que eles vêm há algum tempo alimentando essa paixão de até ser campeão do mundo. Os mexicanos. Eles podem vir sabem com que não tem chance. Toda. Tem uma seleção mediana, não tem Chicharito e tal, mas não dá para encarar. E outra coisa, né? A segurança pública é um complexo. Se você tiver 3, 4 mexicanos bebendo e se encresparem com alguns brasileiros, aí são coisas pontuais também, né? A gente tem que dar... A segurança tem que ser ampla como um todo. E isso é uma coisa preocupante realmente. E a mobilidade urbana, a mim não preocupa com relação às delegações, né? Porque todo o sistema, todo o aparato será montado para favorecer, né, o traslado das delegações, seja do México ou da Costa Rica. Me preocupa a mobilidade urbana em relação à torcida, os torcedores, os visitantes que estiverem por aqui. Vamos continuar debatendo esse tema que é interessante. Então, em cima do break, aqui, já estouramos o segundo bloco e a gente volta em instante com o painel Debate. Já. Muito bem, a gente retoma aqui o terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates, que conta aqui com o nosso Sidney Costa, radialista, advogado, também com o nosso Aldo Neto e ainda o gerente executivo do Santos Região Convention Vistos Bureau, professor Alexandre Nunes. Né? Estamos aqui debatendo e questionando, né, o que foi levantado pelo Sidney, questão da segurança pública, extremamente difícil, extremamente complexo, e a gente torce, tem certeza que as coisas vão funcionar bem durante a Copa do Mundo, né? O problema da mobilidade urbana, eu só tenho uma dúvida, viu, Alexandre, falava aqui durante o intervalo. Com relação
aos deslocamentos das delegações, enfim, das seleções propriamente dito, enfim, não tem problema nenhum, acho que não vai ter nenhum grau de dificuldade, né? Tudo será feito para facilitar esses deslocamentos, né? Agora, dos torcedores propriamente dito, né? Não sei como é que vai ser. Gente que vai ficar no Guarujá, vai querer ver o treino da seleção do México, o treino da seleção da Costa Rica, enfim. Será que isso vai poder ser equacionado direitinho, não? Olha, Boturão, o que se espera, né, de parte da segurança pública, pelo menos o que está se aventando aí, só para reforçar a questão que a gente estava conversando aqui com o Aldo, o Estado parece sinalizar que no período de Copa vai ter a mesma operação que nós temos no verão, ou seja, com aumento de contingente. Seguramente a Guarda Municipal de Santos também deverá estar muito mais atenta e deverá haver toda uma preocupação assim, no entorno, né, notadamente do centro de treinamento do Santos e da Vila Belmiro, que será um palco de preparação das duas seleções. O trânsito de pessoas seguramente vai aumentar, né, porque a curiosidade, eu acho que isso a gente também tem que aproveitar, não é só para o lado, vai exigir mais segurança? Vai exigir, claro que vai. A aglomeração, né, a concentração de pessoas exige, né, por parte dos órgãos de segurança pública medidas diferentes daquela que no cotidiano se adota. Penso também que a gente tem que tirar proveito disso. Né? É aumentar o contingente? Sim, é garantir a segurança e tranquilidade, não só para o visitante, mas para o próprio morador, e que o morador também esteja preparado para receber esse fluxo. Porque, eventualmente, nós vamos ter transtornos. Né? Nós temos transtornos na temporada de verão, o aumento significativo de veículos, de gente circulando, de gente comprando. Claro que o turismo traz isso, né? Mas isso também vai de uma compreensão. Agora, penso que tudo tem que haver um equilíbrio, né? A deixar o afloramento, e a gente está falando de uma situação muito pontual, né? A questão de México e Brasil jogarem, né? Isso seguramente acirra todo e qualquer ânimo, né? Mas penso até, inclusive, que o jogo de Copa ele tem uma outra situação diferente de falar do embate entre Santos e Corinthians, entre São Paulo e Palmeiras, entre Palmeiras e Corinthians, né? Essas rivalidades futebolísticas regionais, ou eventualmente até locais, elas são muito mais afloradas do que no jogo de Copa. Né? Penso. Certeza. Agora, claro que numa situação de você ter na sua casa, né, num caso aqui em Santos, um adversário direto da seleção brasileira, né, e faço voz que a sua premonição realmente se efetive, que nunca, né, embora nunca é uma palavra muito forte, Boturão, mas é claro que futebolisticamente falando, a seleção brasileira nunca vai ganhar da seleção brasileira aqui dentro do Brasil numa Copa do Mundo, nunca. Mas eu penso o seguinte, Boturão, a gente teve aqui, acho que foi uma grata surpresa para todos nós, o comportamento da seleção brasileira na última Copa das Confederações. Comportamento. Comportamento. Exatamente. Não vamos isolar aqui a habilidade de cada um deles ali, que é espetacular. Mas o comportamento da seleção brasileira foi única. Eu nunca vi o Brasil, a seleção brasileira jogar como jogou com a Espanha na final. Vão falar, os espanhóis vieram aqui de férias, estavam enchendo a cara. Não importa. Na hora do jogo, os caras estavam ali, eram 11 contra 11, o melhor da Espanha contra o melhor do Brasil naquela oportunidade. Eu nunca vi uma seleção brasileira jogar daquela maneira. E aí vem o imponderável. Vem o imponderável. Se jogar assim na Copa do Mundo, eu acho que nem a Alemanha. O time da Espanha virou o fio, claro que é uma seleção de respeito, campeão do mundo, tem grandes jogadores ainda lá, mas na minha opinião, a seleção espanhola de futebol virou o fio, não disputa as finais dessa Copa do Mundo. É a impressão que eu tenho. Né? Então, você não quer dizer que como sempre, teremos pela frente aí os alemães, né? Temíveis alemães, um grande time de futebol, né? No auge, com craques no auge. Sim. E a seleção italiana vem para aprontar outra vez. Pode escrever, aquele futebolzinho pragmático, aquele joguinho feio, 0-0, vai para pênalti, classifica no pênalti, não sei o quê, e lá estará a Itália entre os quatro para aborrecer. Faz? A França... Que também tem essa tradição de vir, né, beirando a ladeira não vira. Eu acho que a França não vira. Não tem time. Não querendo ser sombrio, querendo ser sombrio, mas a única Copa do Mundo que teve aqui no Brasil... aconteceu o imponderável contra o Brasil. Contra o Brasil. Estamos de novo aqui, quer dizer, esse imponderável não escolhe dia nem data, mas tem isso na história. Precisamos resgatar isso. Está aí até hoje. Ainda jogou a bolinha, né? Puxão. Jogou a bolinha lá. Aliás, a seleção que parece que vai lá para o Guarujá é essa que na Copa de 50 deixou o Brasil fora. Estão tentando o Uruguai, né? Estão tentando o Uruguai. Não sei se fecha, né? Eu queria ver, sabe do Alexandre também, a FIFA tem um produto interessante chamado FIFA FanFest. Queria saber se a região está pensando em trazer tem conversado de montar algum FIFA FanFest aqui, até que é um produto que pode até facilitar esse problema na mobilidade. De repente manter alguns mexicanos, alguns costarriquenhos por aqui, acompanhando o jogo na praia, vendo via telão.
Bom, a FIFA ela determina, né, aonde serão os locais oficiais da FanFest. Claro que ela dá abertura para que cidades possam fazer exibições públicas, né, que eu acho que essa vai ser a linha que eventualmente qualquer cidade, inclusive a nossa, vai adotar, utilizando aí a praia como grande cenário. Já que o FanFest envolve aí um certo aporte de recursos, né, de toda aquela situação que envolve patrocinadores, masters do Campeonato Mundial, né, de você ter uma área de exclusão de patrocínio ou de outras marcas que são colidentes com aquelas que já estão junto ao campeonato. Mas eu penso que a ação de jogos em praça pública, acho que vai ser uma prática, como a gente já adotou em outras Copas do Mundo, no Brasil não vai ser diferente. Acho pouco provável sim, Aldo, que eventualmente o mexicano que venha para cá para acompanhar essa seleção fique aqui durante o jogo. Ele vai querer. Você é a mesma coisa, você vai assistir um jogo do Brasil numa Copa do Mundo lá fora, né? Você vai querer assistir o jogo, você não vai se conformar com uma situação de ficar na praça de uma cidade né, que você está já visitando. A não ser aquele mexicano que já está erradicado no Brasil, e não são poucos. Aqui na cidade de Santos a gente tem um número bem interessante também de colegas que são mexicanos, que seguramente aí sim vão querer fazer parte dessa festa coletiva, né? Só esperemos aí o segundo jogo do Brasil, que esse vai ser um momento de maior tensão, mas seguramente assistir um jogo da seleção mexicana contra a Croácia, por exemplo, contra Camarões, vai ser um grande barato estar junto com eles. Alexandre, reforçando esses teus dados aí, você realmente tem um radar que ajuda inclusive nas tuas colocações. O jornal Diário do Litoral ele desceu a minúcias com relação a isso. Pelo menos 5.000 torcedores ficarão no navio da bandeira MSC El Divina, isso, na agência Mundomex, e o presidente dela, o Luiz Quintero, disse o seguinte: vai acompanhar Recife, Rio e Santos. Pelo menos 5.000 vão ficar dentro desse navio acompanhando a seleção mexicana. Porque inclusive o pacote que eles venderam, eu não quis fazer aqui a propaganda da operadora, né, mas é a Mundomex, que é a maior operadora mexicana. Ele tem um pacote, né, que foi comercializado. Se você entrar no site da Mundomex, você vai ver isso. É um pacote para 3 jogos no Brasil. Um jogo da seleção mexicana e mais 2 outros aleatórios. E um mini cruzeiro, né, com deslocamento. Então, há uma perspectiva da Mundomex que durante o período do Copa passem pelo navio da MSC 16.000 turistas. Ou seja, isso vai haver uma troca. Eles não vão ficar aqui 15 dias. Entendi. Eles vão fazer o cruzeiro, uma média que eles vão ficar em torno de 10, assistem os jogos, voltam. Então, você tem uma situação de cruzeiro pontual e depois, obviamente, esse trabalho que é feito nas cidades aonde o México estará jogando ou não, né? Porque o pacote é isso, não garante os 3 jogos do México. Garante um jogo da seleção mexicana e mais outros 2 aleatórios, ou seja, 3 jogos de Copa. O que faz com que esse contingente, que ele vai ser, obviamente, vai haver um turno, né? Não são 4.000 vão ficar direto os 16 dias, não. Entendi. Vai haver um turno, uma reciclagem de turistas, mas seguramente vão ficar no Brasil algo em torno de 2 semanas, né? Que é o período dos 3 jogos. Então isso vai fazer com que, aí mais uma vez eu chamo a atenção, não é só o fato de ter um mexicano no navio da MSC, é o fato da gente poder aproveitar também esse contingente que vai estar em trânsito, num dado momento aqui pela cidade, né, que a gente possa aproveitar e fazer com que ele conheça a nossa região. Esse é o grande legado. Entendi. E essa oportunidade está aí, né, de a gente poder aproveitar isso. Agora, que é um número significativo, talvez ocupe, como eu disse, não só a hotelaria santista, mas como a hotelaria de toda a região da costa da Mata Atlântica. E por isso que a gente vem trabalhando os 9 municípios, para chamar a atenção a isso, que existe sim essa possibilidade, não só da imprensa, mas do torcedor, do turista, do paulistano, do interior do estado de São Paulo, que queira ter esse encontro. E eu acho que a gente tem que ir, a gente vem incentivando que as prefeituras, juntamente com a iniciativa privada, nos 9 municípios, pensem um conjunto de eventos que possam seduzir esse visitante a conhecer as outras cidades, a conhecer a nossa região. Esse, de fato, é o grande legado. E, obviamente, um grande trabalho feito junto à imprensa. Então, esse conjunto de elementos, seguramente, vão virar uma página da nossa região. A possibilidade que nós temos de mostrar o que temos de melhor para o mundo inteiro. E quanto aos problemas pontuais de uma concentração de gente, infelizmente, com álcool na cabeça, seja com tequila ou seja com cachaça, isso é normal, infelizmente, é com pesar que dizemos, que em qualquer concentração, seja para o futebol, seja para o carnaval que vem antes, infelizmente acontece. A nossa própria cidade já deixou de ter uma série de elementos voltados ao carnaval por conta da concentração de pessoas que, num dado momento, por ter álcool na cabeça, fizeram besteira. Sem dúvida.
Uriel Vilas Boas diz assim, como vocês estão vendo os preparativos para a Copa, levando em conta culturas das seleções que vêm para o Brasil e como vocês veem a reação da população brasileira, positiva ou negativa? É a minha opinião, absolutamente positiva, pelo que eu estou sentindo. Né, os irmãos mexicanos são tranquilos, muito tranquilos. Eu queria saber do Alexandre, se o Convention Bureau já está trabalhando o Museu Pelé como um produto da cidade, já pronto para essa Copa do Mundo, nessas feiras que o Convention sempre participa, e se o Convention tem participado também de feiras de futebol. Está acontecendo no Rio, mais uma vez, o Futecom, se o Convention Bureau está participando, e se tem participando dessas feiras de futebol, até para promover a cidade nesse período aí de Copa do Mundo. Então, são duas situações, Aldo. A questão do Museu Pelé, há todo encaminhamento aí que para maio, né? Você tem a inauguração do museu. O que trabalhamos, sim, algo num produto que você conhece muito bem, é o Memorial das Conquistas, sim, que já desponta aí como um dos principais equipamentos turísticos visitados na cidade, independente da agremiação pelo qual você torce. Eu já vi ali corintiano, palmeirense, são paulino, flamenguista, vascaíno, entrando, e não no sentido de estou provocando, não. Está lá para conhecer, assim como nós vamos para a Argentina. Se você não for no Museu do Boca Juniors, você não foi à La Bombonera, você não foi a Buenos Aires. Você vai para a Espanha aí para falar do Barcelona, lá no campo, e você não conheceu o Museu do Barça, você não foi a Barcelona. Né? Para quem é amante do futebol, para quem gosta, isso mostra o quão importante, quão foi acertada a decisão do Santos Futebol Clube em edificar um equipamento como aquele. No que tange a participação de feiras, Aldo, é obviamente que uma entidade associativa como a nossa, nós vivemos da contribuição dos nossos associados. Os desejos são inúmeros, é a lei máxima da economia, né? Os desejos são inúmeros, os recursos são escassos. Então, infelizmente, eu até adoraria participar mais efetivamente de outras feiras, que não aquelas ligadas ao eixo turístico, sim, que já dão visibilidade, acho que é importante à nossa região, mas sim, buscando parcerias estratégicas, não só no mundo do futebol, mas como em outras áreas, né, do esporte e da cultura, projetar a nossa região, que isso é um dos nossos grandes desafios. Mesmo porque boa parte até do mercado nacional, do turismo nacional, não nos conhece, por incrível que possa parecer. A gente leva o material da região, mostra as 9 cidades, e eu ouço muito no interior do Paraná, no centro-oeste, em mercados importantes, porque rola dinheiro do agronegócio, onde tem dinheiro as pessoas viajam. Quando você mostra o material da nossa região, eu não sabia que o litoral de São Paulo tinha praias tão bonitas. Agora, Alexandre... já ouvi falar em Santos, já ouvi falar no Guarujá. Isso me incomoda, me incomoda. Como que você só ouviu falar? Como é que você não conhece a minha região? Como é que você não conhece a nossa cultura, Pelé, enfim? Santos. Agora, na questão do futebol, é óbvio que hoje nós estamos com a cereja do bolo. Agora, antes da gente encerrar aqui, eu não posso deixar passar, né? Você falou do Memorial das Conquistas do Santos, realmente foi uma obra muito importante na gestão do Marcelo Teixeira, um legado importante. Agora, um minutinho para a gente fechar o programa aqui, né? E o Museu Pelé? Sai? Ou não sai? Pelo menos vai sair, nem que seja forceps, né? Tem que sair, a cidade merece e o nosso querido rei do futebol também merece, né? Eu acho que nós temos que ter a cereja do bolo na hora certa, e a hora certa é agora. O bolo está confeitado. Eu faço minhas as palavras, a Verônica Mendrona, nossa companheira aqui, né? E normalmente participa com a gente, ela falou uma coisa muito interessante, inclusive com a presença do Luiz Guimarães aqui, né? Que Santos é uma cidade que tem luz própria, né? Santos tem a Vila Belmiro, Santos tem o Memorial, e Santos deveria já ter funcionando nesse momento, né, hoje, né, o Museu Pelé. Né, e com essa história toda do rei, do maior time da história do futebol, que foi o Santos da década de 60, essa coisa toda. Né. Mais importante que tudo, que trazer uma seleção para cá, seria ter esses equipamentos todos à disposição do turista. Acho que a Verônica tem razão. Importantíssimo ter essas duas seleções, ótimo, né? Tem duas, Costa Rica e México, ótimo, vai ser muito bom para a cidade. Mas se o Museu Pelé não funcionar, olha... vai ser uma decepção monumental para essa gente toda, viu? Olha, eu tenho certeza que vai funcionar, que estará pronto, que tudo vai correr bem. Meu caro Alexandre, foi um prazer recebê-lo aqui, até uma outra, viu? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com os colegas aqui na mesa também, Boturão. Obrigado ao Sidney mais uma vez com a gente aqui, obrigado ao nosso Aldo, obrigado a você que acompanhou a gente. Painel Debates volta amanhã às 13h30, reprise sempre às 8 da noite e às 22 horas, né, às 10 da noite, Painel Regional. Obrigado, tchau.